Uma das formas mais recorrentes do nosso tempo em pensar soluções para a nossa sociedade tem passado cada vez mais por processos de aderir a certas tecnologias e aderir a certas quantificações de dados e quantificações de certas estruturas. Isso feito sempre mediado pela intervenção das chamadas Big Techs, que são as empresas, as corporações ligadas à tecnologia e que produzem não só a tecnologia em si, né, o material, mas também todos os softwares que permitem com que ela aconteça. Só que a utilização desse tipo de mecanismo guarda um perigo silencioso e que a gente precisa ficar muito atento a ele. Eu sou o professor Gustavo Gaiofato, esse aqui é o canal História Cabeluda, e a gente hoje vai falar sobre como a ação dessas Big Techs pode significar a morte da atividade política e por que é muito importante a gente olhar para essas intervenções com um olhar bastante apurado e bastante crítico. Primeiro de tudo, quero agradecer a você que ajuda a manter e melhorar esse canal através do Apoia-se. O seu apoio é fundamental para que a gente possa continuar esse trabalho na Batalha das Ideias. E sim, eu copiei o discurso do Jones Manuel. O revisionista. O que a gente tem visto nos últimos anos é a ascensão do que a gente chama de dados, né? Os dados nada mais são do que informações que são dispostas para a gente em vários formatos diferentes. A gente, quando faz um caminho num GPS, por exemplo, a gente insere certos dados e as empresas de tecnologia conseguem acessar aqueles dados de maneira a criar melhores trajetos e a criar melhores opções para o nosso caminho. Da mesma maneira como a gente tem certos dados que a gente utiliza ou que são propostos para a gente quando a gente analisa ou fica tempo demais em uma oferta, algum produto ou alguma coisa relacionada. Acontece que esse tipo de intervenção ele guarda um perigo bastante problemático, né? Especialmente porque toda essa quantificação e essa pesquisa, na verdade, representam como a nossa sociedade se encontra numa encruzilhada. Porque, simultaneamente, a gente não consegue viver sem certos serviços, né? Então, hoje em dia, é praticamente impensável você viver sem um WhatsApp, um Telegram, ou Facebook, ou um Gmail, ou qualquer serviço dessa natureza. Principalmente porque hoje todo mundo tem, né? E as pessoas se comunicam através desse tipo de aparato. E aí tem uma chavinha, tem uma pequena armadilha nisso, que é justamente o fato de que esses produtos aparentam ser grátis, mas na verdade eles não são grátis. Mas como assim, Gustavo? Você está me dizendo então que eu estou pagando o meu Gmail? Não, não é isso, não é que você está pagando ele. Mas toda vez que você aceita aqueles termos de serviço e de uso e a política de privacidade, esse é o preço que você paga para poder utilizar aquele serviço. Mexe a garganta. Então quando você dá aquele tiquinho ali, naqueles termos que, vamos ser sinceros, né? Ninguém lê aquela porra. Porque o documento é gigantesco, porque tem um monte de coisa que ninguém vai entender. E aí, para cortar o tempo, a gente vai lá, assina e aceita aquilo. Mas qual que é o problema da aceitação desse tipo de serviço? É justamente a gente colocar os nossos dados à disposição dessas Big Techs. Então, quem nunca aqui, por exemplo, estava conversando com algum amigo sobre algum produto? Vamos dizer, por exemplo, este belo Monte Rushmore comunista aqui. Dá para ver aqui, ó, aqui o Stalin, o Lenin está aqui, o Mao e o Marx. Se você foi pego, né, conversando com seu amigo sobre o Monte Rushmore comunista, provavelmente em algum momento do seu dia ou da sua semana, você vai receber uma oferta de um Monte Rushmore comunista, ou de algo muito similar. E aí você para pensar, mas pô, eu nem pesquisei isso, eu nem digitei, nem procurei em nenhum lugar. Como que isso aparece para mim? Isso aparece porque as Big Techs colocam na sua política de privacidade de dados que, se eles quiserem, eles têm acesso ao microfone ou a qualquer tipo de informação que seja proferida por quem está utilizando o seu serviço. Da mesma maneira como quando a gente faz uma pesquisa por um imóvel, por exemplo, no nosso Instagram, frequentemente aparecem propagandas de apartamentos à venda, aparecem propagandas de empreendimentos imobiliários, e isso não acontece à toa, né? Não é a grande providência divina, o destino que colocou aquele apartamento de 37 metros quadrados no seu caminho. Quando a gente aceita essas políticas, esse tipo de coisa pode acontecer. As Big Techs, diferentemente do que muita gente pensa, né, do que o Vale do Silício na verdade vai trazer a democracia, a liberdade, as empresas do Vale do Silício, que são responsáveis por esse tipo de tecnologia, são frequentemente colocadas como empresas importantes para pensar cada vez mais a autonomia social, pensar liberdade e resoluções racionais de problemas da nossa sociedade. Mas acho que a verdade que existe por trás desse tipo de política, desse tipo de empresa, é muito mais indigesta do que a gente
gente vê por aí, né, e do que é propagado. Porque na realidade essas Big Techs têm todos os nossos dados, eles têm todas as nossas informações e eles podem fazer o que eles bem entenderem, porque afinal de contas a gente aceitou os termos dos contratos que foram utilizados para que a gente pudesse utilizar o serviço delas. E aí essas Big Techs se utilizam desses dados para poder vender essas informações para várias empresas diferentes fazerem propagandas de publicidade. Propaganda de publicidade é ótimo também, né? E aí essa publicidade vai acabar gerando dinheiro para essas Big Techs. Então o que a gente vê, por exemplo, de propagandas no YouTube, por exemplo, de cursos, de coach, de finanças pessoais, são porque justamente essas organizações investem muito dinheiro nessas empresas, né, nessas Big Techs, nessas empresas de internet, de plataforma, e é esse dinheiro que o YouTube ou o Instagram vai entender que ele precisa jogar esse conteúdo para mais pessoas. Então, na realidade, quando a gente pensa essa ascensão das Big Techs, é preciso que a gente olhe com muito cuidado. Porque essas Big Techs elas não representam esse ideal de liberdade e democratização. É só a gente ver, por exemplo, como que essas empresas lidam com o processo de abertura dos seus dados, com o processo de disponibilizar essas informações para o público em geral, para que ele possa avaliar isso criticamente ou através de um poder judiciário. Acontece que esse poder das Big Techs está tão articulado e ele está tão poderoso que eles vêm estudando cada vez mais formas de romper essa barreira jurídica e mesmo literalmente criar universos em que existe um limbo jurídico, né, um limbo ali legal para se pensar o que é permitido e o que não é. O metaverso, né, a iniciativa que está sendo feita pela Meta, ou a antiga empresa do Facebook, do Mark Zuckerberg, é um excelente exemplo disso. Quando existe essa proposição da criação de um universo, de uma realidade virtual, é justamente o território onde essa empresa vai poder fazer o que ela quiser, porque o território é dela. É ela que controla toda a produção de conteúdo, toda a produção de referências, de tudo que acontece no metaverso. Dessa maneira, existe uma tentativa de articulação cada vez mais para que os sujeitos se tornem mais individualizados, mais atomizados, e dessa maneira essas Big Techs possam tratorar todo mundo com suas iniciativas comerciais. Ou a gente pode até mesmo lembrar dos casos em que o Mark Zuckerberg foi fazer uma sabatina no Senado dos Estados Unidos, do caso Cambridge Analytica, né? O Facebook foi acusado de propagar informações falsas, de vender publicidade para que conteúdos de fake news e negacionistas pudessem entrar na sua plataforma sem nenhum tipo de critério. E isso são vários funcionários do Facebook que falam, né? Não é este comunista que está falando com você sobre isso. E a gente vê que, na verdade, não existe nenhum tipo de critério ético por trás desse tipo de prática. Porque no final das contas o que acaba cantando mais alto é justamente o poder do capitalismo, né? É o poder do dinheiro que está envolvido dentro dessa perspectiva. E o problema ainda maior das Big Techs são justamente essas questões que giram em torno da ideia de que a política não é mais algo necessário, de que essas questões, esses problemas que nos circulam socialmente não precisam ser resolvidos através de uma política pública, não precisam mais ser resolvidos através de um debate social, dentro de um poder legislativo com representantes. Na verdade, esses problemas são muito mais facilmente solucionáveis se a gente utilizar um algoritmo, se a gente utilizar uma tecnologia. Para exemplificar o que eu estou querendo dizer aqui, é só a gente pensar mesmo na história da internet. Quando a gente era jovem, já faz 84 anos, a gente lembrava de acessar diferentes sites em diferentes servidores, em diferentes plataformas, né? Tinha o Bate-Papo UOL, o Mortadela, né? E todos esses sites, na verdade, eram independentes entre si. Não existia uma rede centralizada que os distribuía. Hoje em dia, com a ascensão das redes sociais e principalmente com o oligopólio, o cartel que é feito dentro do mundo da internet, o que a gente tem, na verdade, são diferentes sites que pertencem fundamentalmente ao mesmo grupo, né? Ou a alguns grupos de provedores de internet ou de empresas de tecnologia. Então, a grande variedade de páginas, de conteúdo, de produções, etc., são todas dentro do Instagram, são todas dentro do Facebook. Ou ainda mesmo a gente pensa, e é importante salientar isso, que a variabilidade, né, de exposição de conteúdos, na verdade, ela acaba passando por uma falsa sensação de que existe uma oferta de liberdade,
de que você pode acessar e escolher o que você bem entender para acessar. Quando a gente vê que a dinâmica algorítmica, que eu falei no vídeo lá sobre modulação, que você pode ver aqui do ladinho, na verdade trabalha com uma ideia muito diferente, né? Que é justamente a ideia de que você não escolhe o que você vai assistir. Você é levado, induzido a escolher uma certa coisa que você vai assistir. E isso faz parte justamente desse processo em que essas Big Techs tentam articular a sua dominação para que os seus conteúdos sejam vendidos e propagados da melhor forma que lhes couber financeiramente. O que nos leva a um outro ponto interessante, que é justamente como pensar, portanto, uma sociedade política em que a gente vê cada vez mais essa galera do Vale do Silício ditando as regras do jogo. Porque talvez a democracia popular não seja interessante para essa galera do Vale do Silício, diferentemente do que a gente tinha como esperança na ascensão da internet, né? O mundo aberto, de compartilhamento, a ideia de que nada é de ninguém, de que o conhecimento vai estar disposto e disponível para todo mundo. O que a gente vê, na verdade, hoje é um processo reverso. É uma concentração da produção desse conteúdo, uma concentração dessas fabricações, né, de conhecimento na internet que se concentram mesmo em 3, 4, 5 empresas. E aí muita gente acha que o Vale do Silício pode ser o solucionador dos problemas sociais, né? Como se ele tivesse alguma fórmula mágica ou um pó de pelim-pim-pim que pudesse realmente resolver todas essas questões. Então a gente pensa os problemas sociais não mais a partir de uma lente social, mas a gente os entende como problema de dados. Então as Big Techs que têm essa ideia, né, de que elas vão ser solucionadoras de um problema político, como se elas tivessem algum tipo de magia ou pó de pelim-pim-pim envolvido nisso, na verdade elas partilham de uma ideia muito mais mecânica e muito mais desumanizadora na resolução desses problemas. Porque ela analisa dados, né? E ao analisar dados, ela vai pensar em soluções que tenham mais aproveitamento. Então, as questões que envolvem problemas sociais, de moradia, enfim, problemas que nos cercam socialmente, não vão mais ser pensados a partir de uma perspectiva política, em que exista um debate, um discurso sobre isso e uma disputa de ideias. Na verdade, esses problemas vão ser pensados à luz dos algoritmos, à luz das informações que são produzidas, né? E por que isso é um grande perigo? Porque ao promover esse encerramento do debate, esse encerramento da constituição política do processo humano, a gente acaba ficando refém justamente das Big Techs, que vão ter todo o aparato tecnológico e material para poder decidir sobre a vida das pessoas. Como se existisse alguma ideia de que o livre mercado ou que a livre iniciativa das informações pudesse solucionar problemas. E a gente sabe que não é verdade, principalmente porque não existe um livre mercado de informações. As informações, os dados, as estatísticas, nada disso é neutro, né, politicamente, ou nada disso é simplesmente dado. Esse tipo de material ele é produzido sob uma conjuntura material, sob uma conjuntura social, sobre várias características que não são simplesmente produzidas de forma natural e que as pessoas vão ter acesso também de forma natural. Quem detém o controle das informações substancialmente detém o controle do que se faz com essas informações. Então, quando a gente pensa na ascensão dos dados e uma certa morte na política, como nesse livro aqui do Evgeny Morozov, da editora Ubu, a gente percebe que o discurso que está envolvido nas Big Techs é um discurso, na verdade, profundamente antidemocrático. Antidemocrático não porque ele vai dizer que você, jovem, não vai mais poder votar. Você até vai poder votar no metaverso. Mas será que a democracia verdadeira, a democracia real, é essa que é pautada pelo voto? É essa que é pautada por uma decisão a cada 2 ou 4 anos em decidir quem vai ser seu representante? Ou a ideia de democracia que a gente tem que pensar é uma ideia que é pautada pelo debate público, pelo debate de quem constrói a sociedade? Porque a democracia ela tem que ser pensada a partir desse sentido. Uma democracia popular, exercida por um poder popular, porque é somente esse poder popular que pode garantir com que os interesses populares, os interesses sociais, sejam prioridade na sociedade, e não os interesses de uma Big Tech que, bom, tem vontade de lucrar e aumentar os ganhos dos seus investidores, mesmo que isso signifique potencialmente fazer com que pessoas morram porque não tomaram vacina, ou injetar água sanitária no estômago, ou qualquer outro tipo de informação que, na verdade, né, mais uma vez, mostra que a dinâmica do capitalismo não está preocupada em produzir liberdade ou produzir esclarecimento.
ela está preocupada em produzir lucro, custe o que custar. E você aí que chegou até o final desse vídeo, você provavelmente deve imaginar que esse vídeo não chegou até você de uma maneira tão fácil e provavelmente não vai chegar a outras pessoas de forma tão fácil. Então por isso é muito importante que você jovem, você precise passar a palavra, passar esse vídeo para mais amiguinhos para que esse tipo de conteúdo chegue nessas pessoas. Não se esqueça também de curtir, comentar o que você achou desse tema e quais temas você quer ver aqui no canal daqui para frente. Porque esse tipo de engajamento ajuda a subir a popularidade do vídeo. E além disso, também lembre que não vai ser uma Big Tech que vai me financiar para que eu possa produzir esse tipo de conteúdo. Por isso, considere se tornar um apoiador aqui do Apoia-se e dessa maneira a gente continuar produzindo conteúdo e produzindo formação política para que a gente possa combater esse tipo de ideia que na materialidade nos prejudica muito mais enquanto sujeito social do que nos ajuda. No mais, é isso aí. Muito obrigado por ter assistido até aqui, valeu, sucesso e até a próxima.